Olá minha joia, sou Hugo Bandeira, nem a mediadora aguentou tanta mentira. Deputada Júlia Zanata fala nada com nada, solta fake news pra caramba. E leva lapada 341 vezes da mediadora e 271 vezes da Tabata Amaral. Vai por mim. Vale a pena ver esse show de comédia até o final. Espia. Como é que a senhora vê? PEC da prerrogativas, foro, anistia também, a senhora vai votar a favor? Anistia com certeza, né? Nossa prioridade. Segundo, você que está nos assistindo, tem fala da deputada Tabata em que ela declara: se Bolsonaro estiver de um lado, eu estarei do outro. Porque ela não gosta do Bolsonaro, e aí, claro que toda essa narrativa de golpe faz sentido para ela, porque ela já declarou que se Bolsonaro estiver de um lado, ela estará do outro. Sobre a PEC das prerrogativas, é muito claro que hoje, né, a Tabata falou de bandidagem, de corrupção. Inclusive, vale lembrar aqui que ela apoiou o Lula na eleição, né? O presidente dela foi o Lula. Mas, voltando à questão das prerrogativas, nós temos hoje, talvez a deputada Tabata não saiba, parlamentares processados pelo que falaram da tribuna da Câmara. Marcel Van Hatten, uma fala na tribuna da Câmara. Outros parlamentares também, Eduardo Bolsonaro, enfim. E é isso que a gente quer. A gente não quer uma PEC para proteger deputado que pratica corrupção, mas sim para proteger o nosso mandato, os nossos mandatos. Porque tem alguns, né? Porque hoje a deputada Tabata, como não gosta do Bolsonaro, está do lado do STF, está do lado da censura, está do lado da opressão. Mas amanhã pode ser ela também. E eu vou defender, inclusive, o mandato dela. Por quê? O nosso mandato, Júlia e todos que estão nos assistindo, né? Por que um deputado tem que ter alguma coisa mais que um cidadão? Porque, por exemplo, eu fiz 111.588 votos lá em Santa Catarina. Então, estou representando. Não é possível que eu seja chantageada por um processo sobre algo que eu falei da tribuna da Câmara. Mas não pega provavelmente só isso, né? Em caso de haver outros crimes, para além dos crimes de opinião, a senhora apoiaria? Nós vamos avaliar o texto amanhã. Estou aguardando. Hoje, inclusive, encontrei o Lafayette e quis conversar com ele, mas ele falou que o texto vai ser liberado amanhã pela manhã e a votação vai ser na sequência. Eu acho que é muito importante que a gente entenda o que está acontecendo, que é uma grande tentativa de distração. E aí a chave para a gente entender, pessoal, é se perguntar, de maneira muito honesta, por que é que o Centrão está apoiando essas iniciativas dos bolsonaristas? Se fala muito dos vândalos, dos comuns que estavam ali na Praça dos Três Poderes. O próprio Eduardo Bolsonaro, está em mensagem publicada, disse que seria melhor não ter o perdão para quem vandalizou a Praça dos Três Poderes, para se manter o argumento e tentar safar a pele do Eduardo Bolsonaro. Então nunca foi sobre quem estava ali na Praça dos Três Poderes. É sobre proteger Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e por aí vai. E tem um outro ponto sobre essa PEC das prerrogativas. No discurso estamos defendendo liberdade de expressão. Mas na prática, minha gente, ninguém aqui é inocente. O STF está com uma série de julgamentos sobre o orçamento secreto. São parlamentares que estão sendo acusados de terem desviado dinheiro de hospital, de creche, de escola para o próprio bolso. Então não dá para não encarar essa realidade. Tem que ser honesto. Tá aqui para defender o povo ou não? Então, infelizmente, falam de uma coisa, mas na verdade o foco é em outra. E eu volto a perguntar, tem alguma chance de um projeto que gera mais impunidade ser bom pro povo brasileiro? Eu tenho certeza que não. Olha, se a Tabata se a deputada tivesse preocupada com corrupção, a senhora não teria apoiado o Lula para presidente, né? Mas tudo bem. Sobre o Eduardo Bolsonaro, isso que a senhora falou não é verdade, Tabata, né? Tem uma conversa, inclusive, que ele fala que não aceitaria uma anistia light, que tem que ser anistia ampla, geral e restrita. Não sei se tem gente que tem problema, tem gente que tem problema de interpretação, isso é normal, mas tá ali, é só ler. Ele não quer uma anistia light, ele quer algo que vai salvar todos, porque existem violações graves de direitos humanos. É que a anistia light, deputada, só para quem está nos acompanhando, a anistia light não teria o Bolsonaro, teria, exato, por exemplo, o que eles chamam das velhinhas que picharam, as pessoas que picharam e tal. Então não teria Bolsonaro. Então o Eduardo Bolsonaro diz, essa anistia light aí, sem Bolsonaro, exato, os Estados Unidos não vai nos apoiar. Tem gente que tem problema de interpretação, isso é normal, mas hoje, qual é a imagem do Brasil? Nós temos um ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, que é um violador de direitos humanos. Por exemplo, todo esse julgamento aí, eu nem reconheço esse julgamento da primeira turma. Não reconheço nada que vem de lá. Por quê? Porque quem está julgando é um violador de direitos humanos. E a gente tem que falar. Então, querer falar que o Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos... conspirando, traindo a própria pátria. O Eduardo Bolsonaro não está conspirando contra o Brasil. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Se você me permite responder, a democracia brasileira. Bolsonaro está dizendo que prefere ver uma terra arrasada, que prefere prejudicar a própria pátria para safar a pele dele e do pai dele. Eu teria vergonha
de atuar de uma forma tão enfática contra o meu país, contra o meu mandato, contra a minha nação. E eu não entendo como é que se defende liberdade quem não reconhece a tentativa de golpe que aconteceu. Se tivesse sentido êxito, se Bolsonaro tivesse conseguido o que queria, a gente não estaria aqui conversando. Sem armas, Tabata. Liberdade só existe sem apoio das Forças Armadas, Tabata. Você sabe que é golpe? Eu tenho uma sugestão. Discorda do governo, coloca candidato. Você gosta de ver as tiazinhas lá presas na cadeia? Vem comigo, eu te levo para conhecer a história real de cada uma. Esse Brasil esquece o Bolsonaro. E o Bolsonaro está servindo aos corruptos que sempre levaram a impunidade. Você apoiou Lula, você apoiou... Vamos voltar, a gente está clara a posição das duas, mas vamos tentar seguir aqui em frente, ainda com a pauta sobre o impacto no Congresso. Já que a gente falava de Eduardo Bolsonaro, a senhora, evidentemente, é contra a cassação, então, de Eduardo Bolsonaro. Com certeza. Vai se articular, atuar para impedir... Veja bem, porque entraram contra ele ali no Conselho de Ética, mas é obviamente que agora todo o sistema está se armando contra Eduardo Bolsonaro. Por quê? Porque viram que ele, por exemplo, se ele fosse um presidenciável, né, que para mim ele poderia ser, ele teria muitas condições e viria para realmente colocar as nossas pautas, as pautas da direita conservadora para frente. E isso, claro, não agrada ao sistema. Mas, obviamente, que a gente sabe que tudo que está sendo feito, né, por exemplo, a gente não fica feliz com o tarifaço que tá aqui que o Trump impôs aqui no Brasil, mas isso é fruto da incompetência, ou talvez, do Lula. Tabata, veja o que o Lula, você que é uma menina polida, fala bonito, olha o que o Lula faz contra, diz que assim, vou mandar uma jabuticaba pro Trump. Porra! Tudo isso? Então, assim, a gente tem que falar a verdade. Eu sei que tu já declarou que se o Bolsonaro estiver de um lado, tu vai estar do outro. Mas tenta analisar os fatos com calma. Eu vou ignorar todos os ataques pessoais, porque quem está nos ouvindo, acho que espera e merece uma postura melhor dos parlamentares. Quais foram os ataques pessoais? Posso concluir, Júlia, por favor? Não vou deixar que você falar que eu te ataquei, sendo que eu não te ataquei pessoalmente. Quais foram os ataques pessoais? Cite agora. Por exemplo, você disse que eu defendo a opressão, o que é uma mentira. Se eu puder concluir, acho que todo mundo vai ganhar muito com esse debate. Você pode concluir, mas não foi um ataque pessoal, é minha opinião. Se você está desse lado, você defende a opressão. Tudo bem, deputada. Vamos só ouvir a deputada Tabata, então. Vamos lá. Nível? Posso concluir, por favor? Menos. Calma. Vamos voltar, olha só, gente. O tema é quente, sociedade dividida também, mas a gente consegue conversar em bons termos. Não tenho dúvidas disso. Vamos lá. Primeira coisa, eu não preciso atacar ninguém pessoalmente para falar do que está acontecendo com o Brasil. Eu fiquei extremamente envergonhada pelo que a gente viu na Câmara 2 semanas atrás. Como cidadã mesmo. Porque as pessoas já têm uma imagem tão ruim da política, com razão, e quando olharam para a Câmara e viram pessoas ali de forma ilegal, sentando em cima da mesa, ocupando a mesa, colocando esparadrapo no corpo todo, qual é a imagem que isso passa? De um Congresso que não é sério. E com essa baderna toda, com esse não importa o custo, vamos proteger a pele do Bolsonaro, porque tudo é sobre isso, a gente deixa de debater coisas muito importantes, como é a reformulação do imposto de renda, como é o Plano Nacional de Educação, para dar só alguns exemplos. E o que está acontecendo com o tarifaço é um grande exemplo disso. Minha gente, um político brasileiro está sendo investigado. É por isso que agora querem tirar do STF as investigações, porque viram que vão ser investigados, vão ser presos. E aí é sempre o discurso ideológico, mas no final do dia é sempre para proteger corrupto. É sobre isso que a gente está falando. E na questão do tarifaço, olha onde chegaram. Eduardo Bolsonaro abandonou o seu estado, São Paulo, abandonou o seu mandato e está desde fevereiro em outro país, conspirando contra o nosso país, fazendo com que reunião não aconteça, dizendo que prefere terra arrasada, que não se importa com o que vai acontecer com o Brasil. Isso não é postura de patriota. Isso não é postura de um filho dessa terra. O que foi que ele conseguiu? Fez com que produtores dos mais diferentes setores sofressem. E mesmo aqueles que foram deixados de lado agora por conta da articulação do presidente Lula, do vice-presidente Alckmin, seguem com medo. A custo de quê? É essa pergunta que eu me faço. Vale a pena salvar a pele de um político Bolsonaro e prejudicar um país inteiro? Eu acho que não.